Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para a aula 26 de PHP, que vai ser sobre como inserir dados no PHP, únicos dados e múltiplos dados, e também como pegar o último ID. Vamos descobrir como se faz isso agora. Então, aula 26, inserir dados, obter o último ID e inserir vários registros. Bom, aqui eu traduzi de maneira errada, mas significa o seguinte: a consulta SQL deve ser esse citado, interprete como aspas, tá? Então deve estar envolta em aspas. Consulta SQL, aspas duplas. Os valores dentro da string da consulta SQL também devem estar entre aspas. Perceba, aspas dentro de aspas, como eu uso isso, professor? Simples. Aspas duplas para as mais externas e aspas simples para a mais interna, tá? Valores numéricos não precisam estar entre aspas, só valores de string. E nulo também não precisa estar entre aspas. Então, bora dar uma olhadinha. Primeiro, vamos lá no htdocs. Não se esqueçam disso. Lá no htdocs, nós vamos copiar a pasta da aula anterior, que era 25. Vamos colar. E vamos fazer a aula 26. Na aula 26, nós vamos abrir isso aqui com code. Muito bem. E o nosso index está aqui exatamente como parou da última aula. Isso é importante porque a partir de agora você vai perceber que a gente só vai inserir carries nova, né? Então aqui da última vez a carry que eu inseri foi essa daqui, que foi de criar a tabela e a de criar o banco de dados. O que agora eu vou fazer? Eu vou inserir dados lá na tabela. E eu vou mostrar também como fazer isso de maneira via PHP, SQL, e você também pode fazer isso via o PHP Então, ambas a gente vai ver nessa aula. Continuando. Né? Eu já testei, vi que meu PHP está funcionando. Muito bem. Agora eu vou para os comandos. Opa. Muito bem. E como é que funciona a estrutura de comandos lá no PHP no SQL que a gente vai fazer? Então, o comando SQL é insert into table. Aí, as colunas onde a gente quer... Então, ou seja, insira na tabela, o nome da tabela. Entre parênteses, você vai ter as colunas que você quer inserir os dados. E values vão ser os valores dessas colunas que você vai assumir. Tá? É basicamente isso. E lembre que a gente criou my guests, né, meus convidados. Então, o que, que tem lá? Quais são as colunas dessa tabela? É o ID, first name, last name, e-mail e data de registro. Sendo que o ID é gerado de maneira automática, data de registro também é gerado de maneira automática pelo próprio sistema do SQL que a gente configurou. Então, só fica primeiro nome, último nome e e-mail que a gente deve enviar para a tabela. É basicamente isso que nós vamos fazer. E como é que vai ser o comando? Bom, o comando vai ser o seguinte: a gente faz a conexão, seleciona o banco de dados, né, que agora assim a nossa conexão ela já está com as 4 variáveis que a gente precisa, conecta o banco de dados aqui nessa parte e depois a gente vai fazer o nosso SQL. Vamos lá fazer o SQL? Então o nosso SQL agora vai ser o quê? SQL vai ser igual ao quê? Bom, nós vamos ter insert into o nome da nossa tabela. Lembra qual era o nome da nossa tabela? My guests. Aí o que? Nós vamos ter agora as colunas. E a gente já falou quais são as colunas. Então é first name, ou seja, primeiro nome, last name, último nome e e-mail. Muito bem. Aí o que, que vem? E lembra, isso aqui é SQL, não é mais PHP. Values. Agora sim a gente abre e fecha os parênteses para os valores. Eu vou inserir meus valores. Ah, professor, o senhor disse que tem que ser com aspas, né? Valor de string, por exemplo, o valor Lennon. Tem que ser entre aspas. Então, bora colocar as aspas aqui, ó. Aspas simples, né? Desculpa, esqueci momentaneamente como colocar as aspas. Pronto, voltou. Lennon, que é o campo. Primeiro campo é primeiro nome, então vai ser meu primeiro nome.
Lennon Salles. E o último campo vai ser o quê? Também um campo de nome, mas vai ser para e-mail. Então, vou criar um e-mail fictício, ls@gmail.com. Perfeito. É isso. Nós criamos o nosso primeiro comando para inserir dados na nossa tabela. Tá, agora o que eu preciso fazer? Nada, a estrutura que a gente já criou nas aulas anteriores já nos vai fazer essa inserção de dados. Obviamente, a mensagem aqui eu tenho que colocar outra mensagem, né? Porque lá estava a tabela foi criada com sucesso. Agora não é mais isso, né? Os dados foram inseridos com sucesso. Então, os dados foram inseridos com sucesso. Perfeito. E agora, o erro, qual que vai ser erro? O erro, a gente continua com a mesma variável. A mesma, exatamente a mesma. Mas a gente vai mudar o texto. Então, vamos mudar esse texto aqui. Primeiro, erro na inserção de dados. Legal. Tudo é igual. Show de bola. Conseguimos. É isso. Vamos agora testar essa string. E depois que a gente fizer esse teste, vou colocar aqui a aula 26, né? 26. Deixa eu só recapitular aqui a aula. 26. Pronto. Ali, ó. Conectado com sucesso, os dados foram inseridos com sucesso. Professor, como é que eu vejo? Porque a gente ainda não está fazendo o select na tabela. Essa vai ficar para uma próxima aula. Mas como é que eu faço para ver? PHP MyAdmin. Então vamos lá, localhost. Não, aqui. PHP MyAdmin. E vamos procurar o nosso banco de dados, nossa tabela e verificar. Ali, ó. Tá no banco MyDB, bem aqui, ó. Olha a nossa tabela, MyGuest. Professor, e aí, cadê os registros? Eu não estou vendo nada. Calma, vamos lá. Entra aqui na parte de SQL. Bora fazer um select de todo. Tá ali o registro. ID, Lennon Salles, ls@gmail.com, papapá, e a data que foi criada. 2026, 3 de junho de 2026, às 3h24 da tarde. Bacana. Outra maneira da gente fazer seria exatamente isso aqui, ó, fazer um select from tudo da tabela guest. Ele já até colocou aqui para mim. Não precisa do where, where é filtro, né? Então seleciona tudo da tabela guest. É isso. Cadê o... Cara, onde está? Executar, bem aqui. Tá ali, ó. Tá ali os dados. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Perfeito. Agora, vamos seguir com o conteúdo da aula, que eu vou mostrar como fica nos outros tipos de conexão com o banco. Então, na conexão feita por processual, como é que fica? Bom, a mesma coisa da aula anterior, né? Não muda nada. A única coisa que mudou dessa aula para a anterior foi a query. A query agora não é de criar tabela, nem de criar banco. É uma query para inserir dados numa tabela já existente, num banco já existente. Então, só mudou a query em si. Exatamente isso. Aí, quando a gente vai fazer a parte da inserção, a gente precisa de uma conexão e da query. Pronto. E no PDO também a mesma coisa, não mudou nada de uma aula para outra. Legal. Agora, digamos que a gente queira obter o último ID que foi inserido no banco de dados. Como a gente faz isso? Para a gente capturar o último ID. Lembra que o meu ID agora é 1, né? Porque tem o primeiro dado que eu coloquei agora na tabela, foi foi o que eu acabei de inserir. Então, existe um comando em PHP que a gente vai utilizar através do MySQL, que vai ser este comando aqui. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar último ID e, pela conexão, eu vou pegar um insert underline ID. Esse atributo vai me retornar o último ID criado pela tabela. A gente vai imprimir esse ID. Tá? Vamos fazer isso? Então, aqui dentro da conexão, aqui quando eu mandar os dados, eu vou fazer o quê? Vou criar uma variável, que eu vou chamar ela de último ID. Esse último ID ele vai receber a variável da conexão e a gente vai chamar o atributo, que é
last insert ID. Insert ID, exatamente. Deixa eu só verificar. Insert ID. Isso. Ponto e vírgula. Legal. Então agora a gente tem o último ID, mas tá, professor, como é que eu faço para ver isso? Então vamos colocar essas informações aqui. Os dados foram inseridos com sucesso e o último, desculpa, último ID registrado foi, dois pontos, espaço, concatena com um ponto e a variável cifrão último ID. Show de bola. Claro, eu vou ter que mudar aqui essas informações para não ficar com dados duplicados, né? Então, vou inserir outra pessoa agora. Vou colocar aqui o fulano. O sobrenome vai ser de tal. E o e-mail dele vai ser fulano@gmail.com.br. Legal. Vamos fazer isso? Agora, então, deve retornar o ID 2. Quando a gente recarregar a página. Deixa eu só colocar um BR, pessoal, porque está me incomodando da conexão foi feita com sucesso e agora eu vou jogar um BR bem aqui, que é justamente para quebrar a linha, para não ficar esse texto um ao lado do outro. Pronto, vamos lá. Aí, ó. Conectado com sucesso, os dados foram inseridos com sucesso e o último ID registrado foi 2. Perfeito. Então a gente consegue pegar também o último ID que foi registrado no nosso momento de registrar fazer um... Eu estou sendo redundante nas palavras, mas de criar um registro na tabela, né? Uma nova tupla. Sabendo disso, o que a gente vai ver agora? Bom, a gente vai ver como inserir múltiplos registros. Bom, digamos que você tenha várias linhas que você queira registrar de uma única vez. E, na verdade, não se limita a só isso, tá? Você pode fazer múltiplos registros de várias linhas consecutivas. Por exemplo, tem um documento de texto que tem lá todas as linhas que você quer inserir. Você pode fazer isso. Ou você pode pegar, por exemplo, um documento tipo Excel CSV, que ele vem com separação por vírgula ou ponto e vírgula, depende do documento, e pegar esses dados e preencher no seu banco de dados de maneira automática. Ler o documento e fazer registros para o seu banco. Então, sem você ter que digitar cada um dos dados. É bem interessante, né? Mas no nosso exemplo aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar uma variável que vai ser SQL aqui, ó. Nós vamos pegar o SQL com 3 tipos de entradas diferentes e perceba, a cada linha eu vou concatenar, por isso que tem esse ponto igual aqui antes, tá? E outro detalhe importante a ser percebido, não perceba esse ponto e vírgula aqui no final de cada sentença, cada carry. Então essa daqui vai ser uma carry, a outra vai ser outra carry. Bora fazer, vai fazer mais sentido quando eu estiver fazendo. Então aqui, ó, a minha linha, eu tenho já uma carry e eu vou querer fazer 3 carries. Então vou jogar aqui para baixo, 3 carries, beleza. Mas só que se eu colocar dessa maneira, a cada nova vez, ele vai instanciar de novo a variável SQL e vai atribuir um novo valor a ela. Eu não quero que ele atribua um novo valor. Eu quero que ele concatene com o valor anterior. Por isso, eu vou colocar aqui antes um ponto igual. Nas carries de baixo. Ponto igual. Legal. Agora, a primeira carry, vou colocar aqui. Tá fulano, né? Então, o próximo vai ser ciclano. Também de tal. O e-mail vai ser ciclano. Agora, aqui no final, antes das aspas duplas, ponto e vírgula. Então, a outra linha vai ser Beltrano. Beltrano. Também da família de tal. O e-mail vai ser Beltrano. Ponto e vírgula aqui no final. Somente na última linha que não vai ter ponto e vírgula. Então, todas as demais vai ter um ponto e vírgula. Mas para que, professor, ter esse ponto e vírgula aqui? Bom, o SQL ele precisa saber quando uma sentença, quando uma expressão, ou melhor falando, quando uma carry acabou. Então, o delimitador do fim da carry é o ponto e vírgula. Ele sabe que quando chegou aqui nesse ponto e vírgula, é o final dessa primeira carry. Quando ele chega nesse outro ponto e vírgula, é o final da segunda carry. E o último não precisa do ponto e vírgula porque já vai ser a última carry. Então ele vai até o final do texto.
Perfeito? Entendido isso, eu tenho que mudar o valor do Ciclano, Beltrano, Fulano já existe, né? Deixa eu colocar um outro nome então aqui, vai ser Jorge. Não sei por que Jorge, mas vai ser isso aí. Jorge de tal. E aqui vai ser jorge@gmail.com. Beleza. O que nós vamos fazer? O professor já terminou? Não, pera lá. Para a gente poder finalizar isso, nós não vamos chamar o método conexão query SQL. Porque o query SQL ele executa apenas uma única query por vez. Então, dessa vez, nós vamos utilizar um outro método, que é o multi-query. Então, essa linha aqui, eu vou até comentar, aliás, eu vou copiar ela aqui embaixo e vou comentá-la. Então, ao invés de query, aqui vai ser multi-query. Isso. Funciona idêntico ao outro. Mas qual a diferença? O multi-query é uma função desse objeto conexão, né, na verdade do objeto MySQL I, que ele serve para pegar múltiplas queries e inserir no banco de dados de uma única vez. Excelente, né? Então vamos fazer isso. Já está ali true. Eu estou verificando o último ID, né, só para a gente ter o registro, porque a gente acabou de fazer isso. E é só executar agora o código. Professor, mas vai ser o mesmo nome da variável? Vai, porque a gente está concatenando essa variável com os novos valores. Então, vamos executar para ver o resultado. Muito bem. Os dados foram inseridos com sucesso. O último registrado foi o item 3. Bora agora fazer uma seleção no nosso PHP-admin, para a gente poder ver os valores que estão lá. Não é estrutura, é SQL, está aqui. Então, vou fazer um select from, tudo, do myGuest, e executo. Olha lá, então nós temos Lennon, Fulano, Ciclano, Beltrano e Jorge. Todo mundo está lá registrado. Então, nessa aula, o que a gente aprendeu? Vamos sumarizar o que a gente acabou de ver. Tá. E como fica isso nos outros métodos? É bem simples também, tá? Por exemplo, no processual, fica agora com esse método. Você também vai chamar multi-query, mas sem a setinha, porque não é mais um objeto, né? Isso daqui é uma função dentro dessa classe, dessa classe. Então, vai ser uma função, que é a multi-query, passa a conexão e passa o SQL. É só essa a diferença. Você vai ter que passar a conexão também. Aquela variável de conexão, bem aqui, ó, que a gente cria lá no início do código. E no PDO, como é que fica, professor? Bom, PDO é bem simples também. Na verdade, no PDO, você vai ter que executar cada uma das queries em partes separadas, né? Então não vai ter uma multi-query no PDO. Vai ser uma query por vez. Por isso que ele chama o conexec, né, a função de executar a query 3 vezes. Ó. Ok? Aí depois ele faz o commit da query e pronto. O registro foi adicionado na sua base de dados. O que a gente aprendeu nessa aula? Como inserir dados de maneira simples, né, com apenas uma query, e como inserir múltiplos registros ao mesmo tempo, simultaneamente. E também nós vimos como pegar o ID do último registro inserido. Perfeito. Essa foi a nossa aula. Lembrando que eu tenho uma lista aqui com 10 exercícios, de níveis fáceis até o nível mais profissional, para praticar sobre essa questão de inserção de dados no banco. Perfeito? Um detalhe, eu esqueci, mas eu tinha que mostrar como eu faço para inserir dados de maneira pelo PHP-admin, né? Antes que eu me esqueça, vamos aqui no PHP-admin, apertar SQL. Já tem aqui um atalho para te ajudar na escrita. Aperta Insert. Ele já ajudou muito, né? Então, Insert na tabela MyGuest. O ID não é necessário, a gente já viu isso. First name, last name e e-mail são necessários. A data de registro também não, porque é calculada de maneira automática pelo próprio banco. E aqui a gente vai apagar 2 registros.
Muito bem, porque a gente só vai precisar do primeiro, último e e-mail. Então, qual vai ser o primeiro nome? Vai ser o valor, sei lá, vamos colocar aqui agora Ellen, sobrenome Rodrigues e o e-mail hr@gmail.com. Olha, como é que eu faço agora, professor, para executar? Aqui, ó, vai aqui em executar, aperta aqui, ó. Pronto, conseguimos. Então aqui a gente conseguiu. Ah, e também dá para criar o código PHP. Ó. Qual seria o código PHP correspondente? Olha aqui, a SQL, exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Essa barrazinha aqui, ele só está escapando as aspas, tá? Perfeito, então a gente consegue até ver o código PHP, mas tá, professor, como é que eu sei, como é que eu visualizo isso? Vamos fazer o select from. Então, apaga aqui o where, que é filtro, e executa. Tá aí, ó. Agora temos lá todos os registros, incluindo o da Ellen. Ali, ó. Ellen é o sexto índice, Rodrigues, papapá, e o horário que foi feito. Aqui, ó, às 15h38. Perfeito. Então, nós conseguimos fazer inserção de dados via PHP. Obviamente, sempre vai ser o SQL, né? Quem vai fazer essa parte de registrar dados, atualizar, deletar, selecionar é o SQL. Tá? O PHP, a interface do PHP é simples dessa maneira que a gente acabou de ver. A gente precisa de uma conexão. Depois que fizer a conexão, cria a query e manda a query via essa conexão. E ela vai retornar e ela vai fazer o trabalho que tiver que fazer. É basicamente isso. No mais, essa aula fica por aqui. De novo, estudem, né? Façam a lista de exercícios, se dediquem e se esforcem. Okay? Abraços.